E essa é a grande mudança da antiga aliança para a nova. As coisas que eram externas, os sacrifícios que eram externos, passam agora para o interior do homem. O pecado que era computado somente se alguém o praticasse externamente, agora também internamente é contado. Ou seja, o benefício ele é gigantesco, né? Passa a ser interno, não tem mais aqueles grandes trabalhos, aqueles grandes sacrifícios, aquelas grandes ocupações da lei, mas também agora, por outro lado, a responsabilidade aumentou com a graça, né? Porque agora você pensar numa coisa ruim, você já pecou. E isso tudo faz parte da nova aliança, a grande mudança que houve da antiga para a nova. E isso também inclui a questão da adoração. Se há um local, se não há um local, como eu devo adorar? Tenho que adorar num local específico? Não tenho. E isso inclui a questão do terceiro templo, né? Que muitos ainda falam que tem que ter o terceiro templo reconstruído para que Deus possa estar ali recebendo a adoração. O judeu ainda pensa nisso. Mas vamos ver o que a palavra nos diz já a partir da nova aliança. Em Atos 7:48, diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificará vós? E qual é o lugar do meu repouso? Aqui está citando Isaías 66, versículo 1. E em Atos 17:24 vai falar: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então está aqui agora declarando claramente que Deus não está preocupado com parte sólida, né, com paredes de cimento, mas que ele habita em templo que ele fez. E qual é o templo que ele fez? Nós vamos ver daqui para frente. 1 Coríntios 3,16 vai nos dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tá vendo? Então está dizendo que agora trouxe a parte de ser algo externo, de ser algo com parede, onde você entra para adorar. Agora você é o próprio santuário em que Deus entra em você para ser adorado. Então a coisa mudou de figura. Não que você não possa estar num santuário, é um local separado que nos reunimos para adorar a Deus. Não é disso que estou falando. Estou falando que agora não é mais só dessa forma. Que lá os judeus ainda entendem que é dessa forma, porque eles estão ainda vivendo a antiga aliança. E o próprio Jesus profere uma palavra com relação ao templo físico, que ele seria destruído, no qual foi, no ano 70. E como ficaria então? Ninguém poderia então mais adorar a Deus? Nada disso. É por isso que Jesus agora está dizendo que a adoração é em si mesmo. Você é o adorador, você é o templo no qual Deus habita para receber a tua adoração. Por isso que a nossa caminhada tem que ser uma caminhada santa, porque nós próprios somos o próprio templo. E diz em João 2, versículo 19, Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava dizendo que ele ia morrer e que 3 dias após ele ressuscitaria. Então, este era o templo na qual ele estava se referindo, que era o próprio corpo dele, que nós somos feito agora participação do corpo deles. Nós, na nova aliança, que somos sua esposa, fazemos com ele um só corpo e espírito. Né? O apóstolo Paulo vai falar isso muito bem, que nós somos um só espírito com Deus.
é uma união espiritual. Tal como o homem e sua esposa, eles formam um só na carne, agora o homem com Deus forma um só no espírito. E essa é a vontade do Senhor, de que Ele venha fazer parte em nós, Ele venha tabernacular em nós. Tabernáculo é como se fosse aquela tenda, né? Onde seria a casa de Deus no Antigo Testamento. E agora nós somos o tabernáculo de Deus. Em João 14, que vai falar sobre a morada e que muitos interpretam pensando que essa morada é o céu, aqui no versículo 23 do próprio capítulo, Jesus mesmo esclarece que morada é essa que ele está apontando lá desde o começo do livro de João até, né? E especificamente no capítulo 14. E ele diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É a mesma palavra morada que está lá no versículo 3, lá em cima. Então o próprio Jesus, no contexto, vai respondendo que a morada na qual ele está se referindo não é o céu, mas sim nós mesmos. E às vezes nós diminuímos isso como se fosse pouca coisa. E na verdade é a coisa mais maravilhosa que existe. É um Deus habitando dentro de nós. É muito melhor do que nós irmos habitar com Ele em algum lugar. É Ele habitando em nós. É muito mais grandioso, né? Mas às vezes a pessoa com aquela mentalidade de que já entendeu dessa forma, quer ir para um lugar diferente, não vê a grandiosidade que é isso que Deus está apontando. Ele tabernacular conosco. E isso tudo vai corroborando com outros profetas, inclusive o profeta Daniel, que vai nos passar que o reino de Deus é Deus vindo para reinar aqui na terra. É Deus vindo para reinar conosco aqui. Porque no capítulo 7, versículo 27, vai nos dizer dessa forma, que não somos nós que vamos para o céu reinar com Deus, mas o céu vem para a terra reinar conosco. Ele diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ou seja, os reinos que estão aqui na terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Os reinos da terra vão ser dados ao povo dos santos do Altíssimo. E quando será isso? Logo após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai estabelecer o seu reino aqui, fisicamente, não como está agora está estabelecido espiritualmente. Mas depois ele efetivamente estará estabelecendo o seu reino aqui na terra. E continua dizendo: o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 2:34 também vai dizer assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, ou seja, é um reino aqui da terra, que normalmente os reinos passam de povo em povo, né? Por exemplo, a conquista da Medopérsia com a Babilônia, a conquista da Grécia com a Medopérsia e assim por diante. Depois veio Roma, e Império Otomano e assim por diante. Povos vão conquistando outros, mas aqui ele está dizendo: não passará a outro povo, porque será do povo de Deus para todo sempre, aqui na terra. E ele diz: esmiuçará e consumirá todos estes reinos, os reinos dos homens ímpios. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Mas o reino próprio de Deus, através de nós, subsistirá para sempre. E isso tudo Jesus corrobora no Novo Testamento, dizendo que ele voltará para esse reino. Ele falou muitas parábolas, inclusive a da vinha, né? Que ele arrendou a uns, foi para longe e depois voltará para ver como está a vinha, né? Como está ali o andamento. Ele está querendo dizer que ele voltará para essa terra para ter a condução desse reino. Ele será o rei desse reino. Em Apocalipse 11, a partir do versículo 1, aqui vamos ver Deus enviando um anjo para medir o santuário.
E essas medidas são medidas exatas, mas não está falando de santuário como uma casa de pedras, como o templo de Jerusalém, templo físico de Jerusalém. Não, está falando como o nosso próprio corpo. Este é o santuário que Deus está fazendo as suas medidas. E as medidas aqui não é medida de tamanho, de centímetros ou metros, mas sim de qualidade. A qualidade da adoração e do adorador daquele templo, né? E diz assim, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o santuário. Medir, né, como eu te falei, no sentido de qualidade. Vai lá e começa a olhar com um olhar mais clínico. E a adoração e os adoradores. Ou seja, vai medir o santuário, o próprio ser humano, mede como está aquela adoração, se ela é verdadeira, se é do coração, se não é, e o próprio adorador, se eles estão irrepreensíveis, se eles estão separados, santos, né, para o Senhor. Isso tudo está falando do próprio ser humano e desse corpo aqui que é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito, tal como o templo, que é átrio, santo e santo dos santos. E aí Mateus 15:8 vai dizer, este povo honra-me com os lábios. É uma falsa adoração, né? É um contraponto desse verdadeiro adorador aqui de Apocalipse 11. Mas o seu coração, que é o altar da adoração, né? Onde Deus está ali realmente olhando, está longe de mim. O seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Ou seja, só os lábios no local da adoração. Você está só de corpo presente, mas a sua alma, o seu espírito não está, a sua vida não condiz com o que os seus lábios falam. Às vezes estamos cantando para Deus umas coisas maravilhosas, mas a nossa vida não condiz com aquilo. É isso que está se falando aqui em Mateus 15. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, quando estamos fora do centro da vontade do Senhor, da adoração, nós ensinamos coisas nossas mesmos, porque o Espírito não está, através de nós, ensinando a palavra de Deus. E aqui se faz a diferença entre aqueles que aceitaram Cristo lá no seu tempo e os que não aceitaram, sendo eles judeus ou gentios. Mas especificamente agora aqui dos judeus, é porque eles ainda pensam que tem que ter um templo para adorar, porque estão ainda vivendo o Antigo Testamento, vivendo a Antiga Aliança, porque não creram que Jesus é o Messias. Eles ainda esperam que o Messias venha. Então eles estão, infelizmente, se perdendo ao longo de todo esse tempo. Mas todo aquele que aceita a Cristo, todo aquele que recebe a iluminação e amolece o seu coração para o Espírito Santo, este sim é chamado Filho de Deus. E nós vamos ver que Deus, ele está à procura do verdadeiro adorador, que é aquele que tem o seu coração nele. E diz aqui em João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, não é mais neste lugar específico ou naquele lugar específico. Sendo você um verdadeiro adorador, pode estar em qualquer local, você estará adorando a Deus. Essa é a grande diferença que Jesus veio trazer na nova aliança. E aí Malaquias capítulo 1, versículo 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam que em todo lugar é queimado, no Oriente e no Ocidente. Não ficou restrito agora a uma nação, a Israel, a Jerusalém, mas todo aquele que entregar o seu coração a Jesus Cristo, em qualquer lugar do planeta. Salmo 51, versículo 16.
pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então aqui o rei Davi, ele entendeu que Deus, ele está interessado num coração, porque não adianta estar fazendo 1000 coisas debaixo de um teto e 4 paredes e o seu coração não está ali. E Deus está procurando este, que tem um coração contrito, um coração de adorador. E Hebreus vai nos dizer o culto, né, o louvor que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus. Capítulo 13, versículo 15 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É um lábio que confessa o nome e o coração está de acordo. É um sacrifício de louvor a Deus. Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí agora, por outro lado, muitos podem entrar num exagero de que tudo é só espiritual, espiritualizar tudo. Não, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, estar presente também com o nosso corpo diante do Senhor, né? Cuidar dele, estar fazendo dele um santuário e também estar num santuário, estar presente, congregar, como diz também Hebreus, não deixar de congregar como é de costume de muitos, porque ali você tem a comunhão entre os irmãos e você vai caminhando, né? Facilita muito mais a nossa trajetória. E ele completa dizendo que é um culto racional, sem loucura. Não é porque é fé que você tem que estar na loucura, não. É algo racional. A fé não tira o seu pensamento, não tira a sua mente, né? Ela, muito pelo contrário, ela se utiliza dos suas faculdades mentais racionais para adorar a Deus, sabendo o que você quer. Apocalipse 5,8 diz: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui, juntando isso tudo, através de um raciocínio lógico, incluímos a fé, nós oramos a Deus. E a nossa oração sobe como um incenso suave às narinas do Senhor, né? Por isso que diz que os anjos recolhem e colocam lá diante do Senhor para que ele possa sentir esse aroma, né? E então, a todo tempo, nós devemos estar orando, seja no nosso pensamento, seja com os nossos lábios. E continuando no capítulo 11 de Apocalipse, o versículo 2 vai tratar agora da perseguição ao templo de Deus, mas não é o templo físico, mas sim o templo, aquele que Jesus se referiu que ele reconstruiria em 3 dias, porque nós somos o corpo de Cristo. Então ele está falando não só do seu corpo físico que ressuscitaria, mas através da ressurreição do seu corpo físico, nós seríamos agregados a ele, espiritualmente, como um corpo nele, né? Então o versículo 2 vai dizer: mas deixa de lado, né, o átrio exterior. O que é o átrio exterior aqui? A parte de fora do templo. Lembra que eu falei que o templo tem átrio, santo e santo dos santos? É como se fosse o nosso corpo, que é o corpo, a parte externa, a alma e o espírito. Então diz ali, para deixar de parte o átrio. Por isso que ele está dizendo aqui, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas. Aqui Jesus está fazendo uma grande diferença entre o que vale o nosso corpo externo com a parte interior, que é a nossa alma e o nosso espírito. Ele está dizendo para não medir a parte externa, ou seja, porque ela, como diz o apóstolo Paulo, para pouco aproveita a parte externa. O que mais interessa para Deus é a nossa alma, o nosso espírito, que são eternos. Então ele diz: não o meças, porque foi dado aos gentios,
por 3 anos e meio, e calcarão aos pés a cidade santa. Calcar aos pés aqui é pisotear, é sentido de esmagar. Então aqui está se tratando da perseguição aos santos, que é o santuário aqui, o átrio exterior, é o corpo que vai sofrer, é dado ao gentio para ser pisado, pisoteado, né? Está tratando aqui da grande tribulação, porque diz que é por 3 anos e meio calcarão aos pés a cidade santa. Nós somos a cidade santa. Daniel 7,25 vai falar desse mesmo momento, e ele vai dizer: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos do Altíssimo, né, serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 3 anos e meio. Então está falando do mesmo tempo ali da grande tribulação, em que os santos serão entregues na mão do anticristo. Daniel 12, versículo 7 vai dizer: e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria por um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando tiverem acabado de espalhar, acabado de tirar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ou seja, está se falando do mesmo tempo ali da perseguição ao santuário de Deus. Não é ao templo físico da antiga aliança, mas sim ao santuário, ao nosso corpo, que sofrerá tortura, sofrerá morte terrível, perseguição horrível lá no tempo da grande tribulação. Mateus 10, 28, Jesus faz um alerta e uma orientação dizendo: não temais os que matam o corpo, a parte externa, né? Nosso corpo físico. E não podem matar a alma, que é o elemento eterno que temos dentro de nós. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Porque mesmo para o sofrimento eterno, haverá uma ressurreição de corpo para ir para lá, né? Porque os ímpios também ressuscitarão após o milênio para serem julgados. Então ele está falando para não temer o que mata o corpo, porque matarão o nosso corpo, tal como foi com os discípulos. Na grande tribulação será essa também a perseguição. O juízo começa pela casa de Deus. E que casa é essa? É o santuário de pedras? Não, está falando de nós mesmos. Aqui em 1 Pedro 4, 2 vai dizer: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro também, como o apóstolo Paulo, está dizendo para que a gente se alegre nos sofrimentos, porque o sofrimento é difícil da gente se alegrar. Mas se nós tivermos a ótica de que este santuário está sendo purificado com isso tudo, nós devemos dar glória a Deus por estarmos passando pelas dificuldades, porque Deus está nos aprimorando para ser santuário dele, né? Como o próprio Pedro diz, somos pedras vivas, né, no seu santuário. Então ele diz que o juízo de Deus começa pela sua própria casa, ou seja, em nós começa o juízo de Deus. As dificuldades, o sofrimento que passamos fazem parte do juízo de Deus. Porém, para o ímpio, todas as dificuldades, os juízos de Deus nele
vai servir para a condenação dele. Para nós, não. Para nós é para termos um lugar de glória, para termos o nosso galardão em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, para o ímpio é o contrário. Ezequiel 9:6 vai dizer: matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ou seja, mais um texto falando que começa pela casa de Deus, começa por nós. E essa casa que somos nós, esse santuário que somos nós mesmos, e não mais um templo físico, ele também requer sacrifício. Ele também requer de nós uma apresentação do nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, os sacrifícios que eram feitos diariamente e por longos anos no templo, com bodes, com bois, ovelhas e até pombas, isso tudo era um apontamento para o sacrifício de Jesus, mas eles nunca poderiam tirar o nosso opróbrio, o nosso pecado, né? A nossa sujeira. Mas Deus escolheu aquilo por um tempo, até que viesse a nova aliança, até que viesse o verdadeiro sacrifício, que é o próprio Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro, em cima disso tudo, ele vai nos dar orientações dizendo que sofrer por Cristo é uma dádiva, é uma honra, porque Cristo, sendo inocente, sofreu por nós. E nós, sendo o seu corpo, vamos sofrer por ele, porque ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, aqui na terra. 1 Pedro 2:20 vai dizer: pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se você errou, tem que sofrer mesmo. É isso que ele está dizendo. Agora, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso é graça, é agradável a Deus, né? Não que Deus seja sádico, esteja se agradando disso, mas quando nós suportamos isso, é porque no final Deus nos dará a coroa da vitória, porque o mundo está entregue a Satanás. Então ele usará dos seus contra os de Deus. Então quando suportamos, porque o corpo vai passar o que a cabeça passou. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, passando por isso, damos a Deus a informação: estamos aqui para aguentar o que tiver que vir, porque queremos a eternidade contigo. E aí Deus se agrada disso, é nesse o sentido do texto. 2 Tessalonicenses 1:4 vai dizer: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente de reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Ou seja, existe uma fórmula determinada para o qual estamos aptos a receber o reino de Deus, e é através de sofrimentos e aflições. Não podemos mudar isso. É uma coisa que está determinada para cada um de nós. E nisso nós somos considerados dignos do reino de Deus. Então, quando que será o nosso alívio? Passaremos essa vida toda aqui com dificuldades e nunca teremos paz? Na verdade, é uma coisa triste de se falar, mas a palavra nos aponta isso, que não teremos aqui uma paz constante. É algo sempre envolto em dificuldades e um pouquinho de tranquilidade. Dificuldade, um pouquinho de tranquilidade. Mas, em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, vai nos dizer que a paz eterna, em definitiva, será na volta do nosso Senhor Jesus Cristo,
que diz, ó, e a vós, que é a igreja, né, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, só no dia da volta de Jesus que será realmente estabelecido a nossa paz. E enquanto isso não acontece, a nossa parte é aguentarmos o máximo possível aqui. E aí, segundo o Tessalonicenses 2:8, vai nos dizer que também na volta do Senhor Jesus Cristo acontecerá isso. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Além de nós termos a nossa salvação ali já garantida e a nossa paz ser para o resto de nossas vidas, também ali naquele momento da volta do Senhor Jesus Cristo, o anticristo será desmascarado. O iníquo, né, vai ser revelado. Ele que estará enganando toda a humanidade, agora vai ser desmascarado. É isso que o texto está dizendo, mas só no dia da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo.